Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 19 de dezembro de 2024. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast também, em todas as plataformas tocadoras aí de podcast, o Spotify, Deezer, SoundCloud e tudo mais. Deu comando Alexa também, Alexa, ouvir Folha FM a partir de agora. E pelo aplicativo, né, exclusivo da Folha, você vai lá na lojinha de app sua, baixa o nosso aplicativo, também para interagir, para curtir, para acompanhar aqui a nossa programação e as promoções que a gente faz aqui pela Folha FM. Em todos os aplicativos, logo mais tem reprise na Plena TV, deste programa de hoje também a partir das 17 horas. São 7 horas e 9 minutos em Campos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Vamos às principais informações. Campos amanhece com tempo nublado, né? Parcialmente nublado, o sol aparece às vezes entre nuvens, mas com predominância até o momento de nuvens e segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos tem tempo para hoje quente, 31 graus de máxima, 21 de mínima, faz 24 graus agora e por enquanto não tem previsão de chuva, mas o tempo segue fechado, nublado aí em boa parte do dia de hoje, com a umidade relativa do ar alta, a sensação térmica automaticamente aumenta. A probabilidade de chuva é em torno de 50%. Né? Para hoje, a possibilidade maior de chuva ocorre no sábado, chegando a 85%. No domingo, tem chuva prevista. Então, para hoje, a possibilidade ainda é pequena. São 7 horas e 10 minutos. O programa de hoje vai tratar de um assunto muito interessante, muito importante e que está, né, no cotidiano de muitas famílias. Os animais de estimação, os animais, né, como um todo. E a gente, para isso, convidou aqui a doutora em fisiologia e professora de Fisiologia e Bem-Estar Animal da UENF, a Rosemary Bastos. Doutora Rose está aqui com a gente, vamos bater um papo com ela daqui a pouco sobre essa campanha muito importante, Dezembro Verde, uma campanha que alerta para o combate ao abandono de animais. E com o abandono de animais, você tem uma superpopulação que vai se procriando descontroladamente,
E a coisa é preocupante. A doutora Rosemary Bastos vem então para conversar com a gente, vem para orientar a gente, vem para trazer essa luz da ciência, da informação sobre esse assunto, essa campanha é importante. E vamos falar também sobre outros temas polêmicos, como, por exemplo, a utilização de animais em veículos movidos a tração animal. As famosas carroças, charretes e tudo mais. Vamos falar sobre isso, como é que é possível a gente tentar eliminar esse problema, que é um problema de maus tratos aos animais, sem que o trabalhador, chefe de família, com os filhos, com a esposa, com tudo, não seja também aí jogado de qualquer maneira, sem ter como... Porque, teoricamente, é fácil você criar uma lei que proíbe o uso de animais, para esse tipo de veículo, para as carroças, charretes. Algumas cidades já proibiram, mas você tem um conflito aí social. Como é que você vai proibir os animais? Ótimo, beleza, os bichinhos vão parar de sofrer, maravilha. Mas como que aquela família vai se alimentar? Ele vai fazer o quê? Da noite para o dia. Então é todo um processo de bem-estar animal e, sobretudo, de bem-estar social dessas famílias também. Não é nem questão de bem-estar social, é questão de sobrevivência. Acho que é por aí. Vamos conversar bastante sobre isso. Algumas cidades já proibiram. Por exemplo, Petrópolis tinha umas charretes. Uma que eu ia muito, Tiradentes. Tiradentes tinha charrete, tinha até fralda. Teve um tempo que teve que colocar fralda nos animais e tal. Definitivamente foi proibido. Aqui em Campos também, em São João da Barra, tem a proibição ali das charretes com os mineiros, não tem? Não é nem proibição, é que na verdade o estado do Rio tem uma lei que ela não proíbe, mas que cria algumas regulamentações, alguns critérios para o uso do animal nesses veículos, e acaba o quê? Aquela famosa história: não tem fiscalização, a lei não funciona, a lei não pegou. E a gente vai falar muito sobre isso. Professora Rose está com a gente aqui. Já, professora, vamos trazer um bom dia seu e, naturalmente, vamos falar sobre coisas boas também. Agora, e já chamar a atenção para o final de ano que vem aí, foguetório doido. Podemos falar sobre essa lei também, da possibilidade da lei dos fogos de artifício silenciosos também. Enfim, tem muita coisa para a gente conversar aqui. Fique com a gente aí, são 7 horas e 15 minutos. Vamos às manchetes aqui, as notícias de hoje do portal folha1.com.br, atualizando você que está ligado aí na Folha, no oferecimento de Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem também. Tem um aplicativo do laboratório, facinho, você baixa lá na sua lojinha, aplicativo levinho, não ocupa espaço no seu aparelho e te dá tudo que você precisa, saber o resultado do seu exame na hora. Quando a gente faz um exame, o que a gente mais quer, nem entende, mas a gente quer ler o resultado, a gente quer ver logo. E dali também passar, evidentemente, para o seu médico, para já agilizar aí o seu atendimento. Também então baixe esse aplicativo aí, Laboratório Plínio Bacelar. Rede Mariana de Postos, qualidade e compromisso com você, e o apoio de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, obras de alça de saída na área do Shopping Estrada em Campos são iniciadas. É um novo acesso à BR que alguns já criticam, alguns falam que vai dar uma espécie de um X ali, enfim. Vamos ter que acompanhar, porque é uma tentativa de uma solução para aquele problema que está ali. Depois daquela intervenção realizada ali pela Artérios Fluminense, que é a concessionária responsável pela rodovia aqui na região, então já era.
A intervenção é realizada pela Prefeitura de Campos em parceria com a Artéries Fluminense a partir de agora. Vladimir vai a Brasília acompanhar a tramitação do projeto semiárido, projeto de lei importante para Campos e para toda a região norte e também noroeste fluminense. 1440 de 2019, de autoria de Vladimir, quando era deputado, né, tá tramitando e pode ser votado até, né, nos próximos dias aí, no fechamento do ano. Vamos acompanhar a votação também, essa visita do prefeito a Brasília. Inclusive com o secretário de Agricultura de Campos, Almir Júnior, também já está aí. Falta muito pouco para que esse projeto seja aprovado. Missa de sétimo dia em homenagem à empresária Alcineia Lima será na próxima sexta-feira. A cerimônia será na Paróquia do Sagrado Coração de Jesus. De propósito, fará show da virada em Farol de Santo Tomé. O show acontece no palco principal, na área da Marinha, abrindo o verão de todos nós, 2025. Estrada dos Ceramistas será reaberta temporariamente, hein? Vai dar um alívio naquele trânsito ali, mas já sabe que depois do dia 10, conforme o previsto, aliás, não é nem dia 10, ficará aberta até o dia 1º de janeiro só, com o objetivo de reduzir o volume de trânsito. Então, a RJ 238. Havia um pedido da prefeitura até dia 10, mas não vai ser até dia 10, é até dia 1º, segundo as informações. Em São João da Barra, Carla Capucci, Chico da Quixaba e 13 vereadores diplomados. Homem assassinado a tiros em região de Guarulhos. Em pouco tempo, subiu o número de homicídios em Campos e região. A LERJ anuncia concurso público para a Casa de Leis após 10 anos. Mulher é presa após agredir criança no centro de Campos. A mulher possui anotações pelos crimes de furto e violação de domicílio. Motociclista morre em grave acidente no Jockey Club em Campos. A colisão entre duas motocicletas aconteceu na madrugada desta quarta-feira. Prefeitura de Campos decreta ponto facultativo nas repartições 24 e 31. Camping do Farol começa a ser preparado para o Réveillon e verão. Unidade escolar do Distrito de Campos pode fechar as portas. Houve reunião com profissionais para tratar sobre o futuro da escola. Americano desmente compra da SAF e acerto com Felipe Melo. Educação disponibiliza conteúdo sobre diversidade. São essas as manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. 7h19. Deixa eu trazer o bom dia da Rosemary Bastos, doutora em Fisiologia e professora de Fisiologia e Bem-Estar Animal da UENF. Rosemary, bom dia, muito obrigado, muita gentileza sua estar aqui com a gente, para a gente falar sobre vários assuntos, vários temas, né? E a gente vai começar falando sobre o Dezembro Verde, mas antes, te cumprimento e agradeço por estar aqui. Bom dia, bem-vinda. Bom dia a todos que estão assistindo o programa. Eu agradeço o convite, né? É um assunto que eu gosto muito de falar, né? E a gente também tem toda uma questão necessária, né? Nesse momento aí que a gente entra na campanha de Dezembro Verde, né? Que é a questão da conscientização contra o abandono, que é uma das formas de maus tratos, né? Existem várias formas, vários atos de maus tratos e um deles é a questão do abandono. Abandonar, eu não sei dimensionar o que é pior, o que é... Enfim, não sei se é possível, mas tanto maltratar, deixando sem água, sem comida, agredindo e abandonar, eu acho que está tudo na mesma escala, né? Mas abandonar... porque geralmente a gente pensa no abandono, pegar o animal e colocar na rua, né? Imediatamente vem esse conceito do abandono, mas o abandono ele é muito mais que isso também, né? Que envolve também a negligência. Então, você tem um animal dentro de casa, um animal numa corrente, num terreno sem ninguém, sem pessoas. Muitas vezes as pessoas pegam animais e colocam em terrenos, né? E deixam aquele animal para tomar conta daquele local isolado. Isso também é um abandono, né? Negligenciar a saúde do animal, alimentação, tem todo um contexto aí de abandono, né?
E um ponto, assim, também que a gente verifica, principalmente na região também, é a questão das viagens. As pessoas viajam, muitas vezes deixam os animais dentro de casa, a gente vê, é recorrente essas notícias, né? E o animal fica ali, às vezes, uma semana sem ter ninguém, sem ter uma pessoa para cuidar, né? Então, isso afeta a questão física do animal e também a questão psicológica, né? Porque quando a gente pensa em bem-estar do animal, a gente não pensa só na questão física do animal em si, mas também a questão mental, a questão comportamental. Então, tudo isso envolve aí, né, o conceito do bem-estar do animal. E a gente verifica isso recorrente, né? No final do ano, as pessoas acabam abandonando dessa forma de deixar o animal mesmo, abandonar, às vezes perto de uma universidade, né, um outro local. E também o próprio abandono dentro de casa também, que envolve a questão da negligência, né? Então, tudo isso aí tem esse contexto realmente do abandono, né? São várias características que culminam num só problema, abandono. Exatamente. Assim, e final de ano, carnaval, o pessoal vê que tem um período, tem um feriado prolongado, talvez, né? Mas Sim. férias também. Exatamente. E aí, vamos que vamos, a turma vai e deixa o bichinho. Mas eu não sei se... Acho que a pandemia é possível afirmar, antes de a gente entrar esse dezembro verde em si, a gente começar a falar das ações, o que... Acho que essa entrevista e a sua disponibilidade de estar aqui é uma ação importantíssima, não por mim, não, mas pelo programa e pela instituição, que é o ENF, porque traz aqui a divulgação, traz à luz aí da verdade o que de fato ocorre. O Brasil sempre teve muitos animais, né? País de terceiro mundo, você tem, né? Essa coisa de subdesenvolvido, blá, blá, blá. Só que depois da pandemia, o que aconteceu? Veio a pandemia, aquela coisa toda diferente, né? Toda nova, ninguém sabia, a ciência lutou muito para salvar a gente. Mas assim, posso até citar um exemplo pessoal, mas uma das coisas que mais aconteceu na pandemia foi não, talvez até deveria ser por adoção, mas era aquisição, compra de filhotes. E assim, é todo um período muito encantador, o começo de uma relação com um animalzinho desse pequenininho, o bicho é fofinho, isso aqui, de acordo com a raça, ele cresce. E tem todo um tratamento. A pandemia foi um complicador para essa questão do abandono, porque muita gente ficava sozinho em casa, as crianças, foi uma alternativa para as crianças, mas aí eu acho que nesse caso as crianças não abandonam, somos nós, os adultos, né? Quando acabou, ficar sozinho em casa, num apartamento, meu Deus do céu, tem que arrumar uma companhia aqui, uma encrenca aqui para ficar comigo. Conclusão, depois da pandemia voltamos ao normal, vida normal, graças a Deus, e aí? Quem vai ficar naquele apartamento, quer ficar naquela casa, se só tinha uma pessoa, não tinha ninguém, ou tinha mais, mas ninguém quer aquele animal agora. Solta o animal na rua e deu no que deu. Foi um complicador? Então, acho que a própria durante o período da pandemia houve também muito abandono, né? Principalmente nas universidades, né? Então, existem sim alguns dados mostrando que no próprio período da pandemia isso acabou acontecendo, né? Também teve aquelas informações de que o animal poderia transmitir, principalmente gato, né? A gente teve algumas informações nesse sentido e muitas pessoas ficaram até com receio de conviver ali também, né? Com os animais. Mas, assim, durante a pandemia também houve também, né? Acho que é um fator, assim, que não minimizou, né, em relação a isso, né? Então, principalmente em locais públicos. E aí foi um complicador que teve a questão aí que as pessoas, muitas pessoas não podiam cuidar também, né? Entra nessa questão e aí as pessoas acham assim, eu vou colocar no local próximo, universidade, alguma coisa nesse sentido, que vai ter alguém para cuidar, né? Muitas vezes as pessoas pensam isso. Mas, na verdade, aquele animal que estava ali em convivência com a família, ele na rua, né? Então, ele não sabe sobreviver naquela situação, né? Que é uma situação realmente difícil para ele.
E além da questão dos atropelamentos também, que a gente vê, né, muito claramente acontecendo. Então, todo esse contexto também, né? Então, muitas vezes as pessoas acham, e na pandemia aconteceu isso também, eu vou deixar aquele animal ali que alguém vai cuidar, né? Na esperança que alguém cuide. E isso não é uma realidade, né? Porque aquele animal, ele não sabe sobreviver naquele ambiente, né? É um animal que foi cuidado em casa, né? Não sabe, assim, sobreviver a essas questões, né? Então, eu acredito que, assim, acho que nem minimizou, acho que tá tendo uma tendência cada vez maior, sabe, em relação a isso, a questão do abandono. Não, desculpa. Então quer dizer que a pandemia não foi tanto assim também, porque a impressão que a gente tem é essa, a pessoa acabou a pandemia, agora solta esse bicho aí, vamos embora, vamos trabalhar, acabou. Tipo assim, usa como se fosse um objeto. Um objeto, perfeito. Não foi isso tudo, não. A gente não pode constatar assim, teria que ter dados, né? A questão do número de animais abandonados, a gente sempre tem uma estimativa, né? Então, por exemplo, hoje a Organização Mundial da Saúde, hoje ela coloca aí em torno de 200 milhões de animais em situação de rua, né? E só no Brasil são 30 milhões, né? E esse dado é até um dado assim que, se a gente pensar, ainda provavelmente é muito mais do que isso, né? Então, assim, a gente teria que ter um dado realmente, assim, populacional, né? Que para poder afirmar, né? Antes ou depois da pandemia, como que foi essa questão do abandono, né? De acordo com, pesquisando aqui agora rapidamente, ontem eu fiz essa pesquisa, mas agora com mais detalhe. De acordo com o IBGE, o Brasil ocupa hoje o 4º lugar no mundo em número de animais de estimação. Sabe quantos? 132 milhões. Isso em casa. Direitinho, né? Bonitinho, todo mundo dá, cada um, né? O país também é o 2º em número de cães, gatos e aves canoras e ornamentais. Acho que é isso. O 9º em número de répteis, pequenos mamíferos e o 10º em número de peixes ornamentais no mundo. Agora, em abandono, que eu não tenho aqui, mas você falou, são 30 milhões. Porque, na verdade, o que um casalzinho abandonado representa quantos animais daqui tantos anos, daqui 5 anos, sim, né? Então, você tem um crescimento... a gente até costuma, assim, o correto a gente sempre falar animais em situação de rua, né? Porque a grande maioria dos animais em situação de rua, eles foram abandonados, né? Então, são animais que foram abandonados, animais às vezes perdidos também, né? E, assim, o nascimento em si, ele é menor em relação a isso. A grande maioria são realmente de abandono, que veio do abandono ou animais perdidos, né? Então, por isso que tem esse número alarmante, né? Que a gente fala até epidemia do abandono, né? Porque chegou numa situação assim que realmente algo tem que ser feito, né? E aí a gente entra não só com a conscientização, mas assim, todo um contexto, né? Questão do manejo, como que vai fazer com esses animais, questão de vacinação, campanhas de adoções, né? Campanhas massivas de castração, que é importante também nesse sentido. Conscientização, educar, né? Colocar dentro das escolas cursos, disciplinas que possam também conscientizar as crianças, que é importante, é um fator de grande importância, né? Porque as crianças são, como a gente fala, o nosso futuro, né? Então a gente tem que também lidar com isso nas escolas, né? E existe alguns municípios que eles já incluíram a questão de se trabalhar com bem-estar animal dentro das escolas, para os pequenininhos, já começando assim, já na educação infantil, ensino fundamental, né? Então, isso também é de grande importância. Então, quando a gente fala, né, da questão de como vai manejar, como vai tentar resolver essa situação, é todo um contexto, né? E, logicamente, tem que envolver o poder público, as universidades, a sociedade como um todo também. Encontra tanta solução na academia, né? Aliás, toda solução está lá praticamente. Sempre fala isso aqui, a gente conversa muito pouco com a academia. A gente, que eu digo, a sociedade, o poder público, né, que deveria acessar mais, os empresários, tem solução para, às vezes, aí, muitos problemas que você tem, se encontra nos bancos da nossa academia. No caso, aqui é o ENF.
Sobre a campanha Dezembro Verde, quais são as ações e o que é o intuito básico, você já começou a falar sobre isso, de conscientização? Como é que funciona esse contexto todo de levar até a população essas informações das suas responsabilidades sobre os seus animais? Então, a campanha Dezembro Verde, ela iniciou lá em Fortaleza, né, no Ceará, em 2015, dentro desse contexto de se fazer algo, né, porque a situação chegou tão alarmante que algo tem que ser feito. Então, iniciou lá e depois se propagou por todo o Brasil. E a ideia, assim, é a conscientização mesmo, a questão do abandono, né? E aí, como eu falei, quando a gente fala abandono, também um abandono dentro de casa também, né? A questão da negligência também, isso é um fato, né? Outro ponto também é orientar a população, conscientizar a população e orientar que o abandono, ele é um crime, né? E crime tem que ser denunciado. Então, a gente tem que sempre que falar sobre isso também, né? Não é só um ato em si, não. É um crime, configura um crime. E crime, a gente sempre fala, olha, crime é polícia, né? Então, a gente sempre conscientizar também as pessoas de que se vê algo acontecendo, não só a questão do abandono, mas a questão dos maus tratos, realizar sim a denúncia anônima. E às vezes as pessoas têm dificuldade de fazer isso, às vezes têm medo, né? Então a gente sempre fala, não, olha, é a denúncia anônima. E também uma outra crítica que quando a gente conscientiza as pessoas em relação a fazer denúncia é a questão da dificuldade em si, né? De se realizar essa denúncia via a polícia, né? Às vezes você demora muito tempo, às vezes não vai no local, né? Então a gente sempre orienta, tem que cobrar, a gente não pode deixar pensar assim, não funciona, a gente tem que cobrar. Então, essa é uma das dificuldades que a gente encontra também, quando a gente vai fazer uma denúncia, né? Então, assim, anos anteriores a gente já fez até, junto com o pessoal da proteção animal, né? A gente já fez reunião com a Polícia Militar, né? Cobrando isso, né? A gente já participou de uma audiência. Quando eu digo a gente, assim, eu me incluo também, e outros colegas que fazem parte da causa animal também aqui na cidade, né? Os protetores, que são de grande relevância. Então, a gente já fez reunião junto com o CCZ, sempre foi uma parceria com o CCZ, reuniões com a Polícia Militar, né? Também já foram feitas, já foi feita audiência pública também na Câmara de Vereadores. Então, a gente sempre leva essa demanda. Precisamos que tenha um número específico para denúncia específica, uma secretaria, né, de bem-estar ali que receba somente esse tipo de denúncia, né, e que seja ágil, porque às vezes o animal ele está ali numa situação de maus tratos e ele tem que ser retirado daquele ambiente, né, e às vezes demora muito tempo para que isso seja realizado. Né? Então, a gente sempre nesse período também é importante falar sobre isso, né? Porque você vê o animal numa situação, mas algo também tem que ser feito e a gente precisa dessa agilidade em relação à Polícia Militar, né? Em relação a isso também. Então, isso é um dos fatores aí que a gente tem que cobrar. A gente tem que cobrar. Sim. Né? E aí você entra numa seara interessante que é abandono é crime. Exatamente. E aí vai depender muito da pessoa que viu, né, fazer a denúncia, comprovar. Agora, eu tenho uma notícia boa para você, quer dizer, notícia, eu não sei se você está sabendo, porque isso assim, foi hoje é quinta, né? Foi ontem. Não sei se você acompanhou isso, a aprovação, e a aprovação não, a aprovação já foi há mais tempo, mas a sanção do presidente da República sobre a nova lei, olha que bacana, que aí vai dar um reforço maior para você encontrar o proprietário, que é a lei que sanciona a lei que cria o Cadastro Nacional de Pets. Você acompanhou isso? Sim. O presidente sancionou ontem, rejeitou alguns trechos, enfim, mas assim, basicamente, a Lei 15.046 que autoriza a criação do Cadastro Nacional de Animais Domésticos. A proposta foi aprovada no Senado e estava no Congresso desde 2015.
A medida estabelece que a União será responsável pela criação, manutenção e fiscalização do cadastro, que será unificado e acessível pela internet. Porém, não há obrigatoriedade do registro por parte dos donos de pets. Aí já começa a dar aquele negócio da lei que a gente fala, né? Exatamente. Já não pega. Incompleta a lei, né? Não é? Entre os objetivos do cadastro estão o controle de zoonose, a proteção animal e a promoção de campanhas de vacinação. No entanto, o presidente vetou um trecho que fixava a categorização de animais quanto à sua função de entretenimento ou de estimação, por considerá-lo inadequado ao escopo da lei. Bom, é uma notícia boa, não deixa de ser. Acredito que a gente está avançando aí nas legislações, né? É importante conscientizar a população também em relação às leis, né? Porque às vezes você tem as leis e às vezes as pessoas não conseguem entender aquele contexto, né? E aí acaba tendo... entendendo de forma contrária, às vezes de forma negativa, né? Então, eu acredito que além da aprovação da lei, tem que também fazer aí um trabalho, né, com as pessoas, explicar, chamar para conversar, conscientizar e por aí vai, né? A lei das funcionalidades dela, dos dados obrigatórios, nome, CPF, endereço dos tutores, além de informações como raça, idade, vacinação, doença e tal. Porque, assim... E eu acho que colocaria um chip. Eu vi alguma coisa aqui de chip, eu li agora a notícia também. Eu li ontem à noite essa notícia, mas assim, muito rápido. Eu acho que entraria um chip nessa... Tudo por conta do governo. Não sei se isso seria assim, mas de qualquer maneira, é mais o que você falou, é um avanço. Já dá uma pegada. Agora, vamos voltar aí à questão porque você abandonar um animal... e imaginar que não vai dar nada para você é uma coisa. Agora, existem leis que controlam e que prevêem aí punições severas, sérias, para quem abandona os animais. Fala um pouco sobre essas leis, fala um pouco sobre essa responsabilidade e as consequências de abandonar esses animais, porque a gente, assim, tem tanta coisa que a gente faz errada, a gente joga lixo. Ontem eu estava falando sobre isso. Joga lixo no rio. Ai, meu Deus do céu. Contei casos aqui ontem, né, de rio com enchente e os caras jogando lixo. O cara desabrigado por conta do desalojado, desabrigado por conta da enchente e jogando lixo no rio. Olha que doideira. Então, assim, a gente tá bem longe de resolver, mas pelo menos estamos tentando. Comente sobre essas leis para que as pessoas possam entender, quem não entende, o que é responsabilidade e as consequências de você abandonar esses animais. Então, a gente tem, assim, leis muito importantes aqui no Brasil, né? Eu falo, assim, gente, começando aí, a gente tem um decreto federal de 1934, né? Bastante antigo, onde ele coloca, né, 31 situações de maus tratos, né, abrange, né, todos os animais. Então é um decreto muito importante, já na década de 30, né, com essa preocupação. A gente tem a nossa Constituição também, né, o inciso 7º da nossa Constituição, que é de grande relevância, porque ele fala da questão de crueldade, né, e aí também envolve todos os animais, né, essa questão, né, que é proibido submeter o animal à crueldade. Então, na nossa Constituição, artigo 225, né, inciso 7, já fala também em relação a isso. A gente fala que o direito, de acordo com alguns professores da área de direito animal, que inicia ali o direito animal aqui no Brasil em relação a esse artigo, né? Então ele é bem claro em relação a isso. E aí a gente tem a lei 9.605, que é a lei de crimes ambientais, que é uma lei também de extrema importância, né? O artigo 32 fala também sobre a questão de maus tratos que envolve aí os animais, né? E aí, no caso, 3 meses a 1 ano de reclusão. E em 2020 a gente teve a aprovação da lei sanção, né? A lei 14.064, que recebeu esse nome por conta de um cãozinho que até faleceu a semana passada, que foi um pitbull que teve as patas traseiras decepadas por um vizinho, né? E aí teve toda uma
repercussão nacional, e aí conseguiram aprovar essa lei assim de imediato. Então as leis elas acontecem também quando tem algum ponto aí, né? E aí acabou que essa lei, ela na verdade ela foi incluída, né, dentro da lei 9.605, e aí aumenta as penas para quando for cães e gatos, de 2 a 5 anos, multa, né? E também a pessoa fica proibido aí, né? Perde a guarda desse animal. Então, foi um avanço também, né, em relação a cães e gatos. Houve algumas críticas, né, porque aí, e os outros animais, como é que vai ficar, né? Mas, assim, existem também outros projetos de lei que estão caminhando também para isso, inclusive para os animais de tração, né? Existe um projeto federal que a ideia também é incluir, né, esses animais de tração, animais de trabalho, no caso aí de tração, aumentando também a pena em relação a eles, mas ainda é um projeto, né? Ainda não foi aprovado. Então a gente tem essas leis importantes aí, né? É importante falar também, além das leis federais, que a gente tem as leis estaduais, e aqui no estado do Rio de Janeiro a gente tem o Código de Proteção aos Animais de 2018. Então é muito importante também, porque ali ele vai colocar vários pontos em relação aos animais, né? Principalmente aí cães e gatos, mas também outros. Então a gente tem muito a ganhar por ter um código, né? Assim, imagina, o Estado tem um código em relação a isso, né? De proteção aos animais também. Então, a gente tem as leis federais, tem as leis estaduais, algumas leis municipais também, né? Que está caminhando em relação a isso. Então, assim, o que a gente precisa? Que seja cumprida, né, essas leis. Eu acho que esse que é o ponto mais forte, questão de fiscalização, né? A gente tem um canal que facilite as denúncias também, que é um ponto importante, né? Que a gente tem que caminhar para isso, para que seja mais fácil para as pessoas também, né? Eu quero fazer uma denúncia, mas como que eu faço, né? E aí a gente tem uma rede ali que eu convivo muito com os protetores de animais também, né? Então, às vezes as pessoas, eu vi um caso acontecendo, o que fazer? Aí, não, tem que ligar para a polícia, tem que fazer a denúncia. Às vezes a pessoa tem medo e às vezes é a questão que eu falei da dificuldade realmente de se efetivar essa denúncia, né? A gente vê muito isso acontecer. Então, se a gente tiver um canal, né, realmente de pessoas que trabalhem especificamente com isso, né, dentro da questão da polícia, então isso facilitaria muito, né? Porque às vezes a gente tenta fazer e às vezes não finaliza, e isso causa uma frustração nas pessoas, né? E às vezes ela fala, eu não vou fazer porque não vai dar em nada e vai ficar por isso mesmo. Mas a gente tem que prosseguir, né? E realmente, quando for fazer uma denúncia, citar a legislação, o importante. Não, a legislação é essa, isso é um crime, né? E crime é com a polícia tem que, né, ir atrás em relação a isso. Então, essas dificuldades, a gente precisa suprir essas dificuldades que a gente ainda tem. Tipo, eu entendo, tipo 190, Exatamente. tipo 180, que é o... o 190, 181, né? Também tem o telefone 2723-1177 também. Que é o da polícia. Não, eu tô falando, o que você gostaria e acha interessante é que se crie um canal específico para isso. Lá, 200, um telefone fácil. Sim. Desse com 3 dígitos só. Que realmente seja colocado, assim, pessoas para fazer somente esse tipo de atendimento, né? Porque quando você liga para 181, 190, 2723, 1117, são telefones assim para todos os tipos de crime que está acontecendo. Então a gente entende, né, que é uma gama enorme, né, que acontece no dia a dia. Logicamente a gente não está desmerecendo isso. Mas se você tem um canal específico para fazer uma denúncia em relação a maus tratos de animais, isso facilita, né? Entendeu? Eu acho que é de grande importância. A coisa de acho que separar por especialidades, né? O caso da delegacia da mulher, é um avanço. Enfim, só não achava que homem deveria atender na delegacia da mulher. Eu acho assim, penso. É interessante você falar isso, se você me permite. Sim, não. Que quando a gente fala da questão da violência, né? A violência doméstica, existe aí o que a gente chama da teoria do elo, teoria do link, né? Então,
O que significa essa teoria, né? Que ela já é muito estudada, inclusive aqui no Brasil também, que é a questão que um indivíduo que ele realiza maus tratos com os animais, violência com os animais, ele existe aí, né, na grande maioria também, a questão da violência doméstica também. Então a gente sempre fala, aquele animal ele é um sentinela, né? Então, a gente traz à tona também essa discussão, que é de grande relevância, onde tem ali maus tratos, violência, crueldade com o animal, você também vai encontrar, geralmente você vai encontrar isso também ali, né, dentro da família, a questão da violência doméstica também. Não tenha dúvida. Assim, eu posso estar até errado, mas eu não tenho muita dúvida. Você é capaz de maltratar um animal, né? Agora, porque o Brasil, assim, a gente tem uma categoria, a gente tem uma habilidade fantástica para criar leis. E aí, aquilo que você falou, tem uma demanda muito grande de crimes como um todo. Tudo num só canal, tudo num só local, e a gente tem aqui a evidência, né, da diminuição do nosso contingente da Polícia Militar. Então, você tem, sabe... De repente, não sei se Polícia Militar, mas em parceria com a própria Guarda Civil Municipal, um setor, já existe o GAN, né? Grupo eu acho que é GAN, me fala o nome aqui, para os animais. Tem um cachorro agora na Guarda Municipal, fantástico. Já é um avanço também. Mas assim, o Brasil é exemplo no Código de Defesa do Consumidor. Brasil é exemplo, isso para o mundo todo. Do Código de Defesa, do Código do Idoso. Infelizmente, a gente tem uma dificuldade por parte da população de conhecer os seus direitos, que é engraçado, né? Você tem direito e não sabe, é um negócio bem, bem estranho. E principalmente por parte dos poderes públicos, tanto federal, estadual e municipal, de fazer cumprir esses direitos. Então você tem uma distância muito grande entre aquele código que é muito bom, como você disse, mas já é um avanço, porém, entender e parar um pouquinho para ler aquele código, para saber dos seus direitos, ninguém faz, né? E aí... Eu acho que as leis, assim, eu aprendi a gostar das leis, né? Porque eu acabei tendo que estudar para até dentro da disciplina que eu dou, tem que falar de legislação. Então, você acaba gostando e você fala, nossa, eu não sabia disso, não conhecia essa lei, né? Então, acho que às vezes as pessoas têm um pouco de receio também de legislação. Você vai pegar uma lei, às vezes enorme, né? Aqueles textos enormes, às vezes até um contexto mais rebuscado e vai ser mesmo, né? Porque está dentro dessa questão. Mas acredito que seja isso. Acho que, de repente, popularizar, né? De uma forma que as pessoas entendam também, né? Então, acho que uma forma que a gente está tentando fazer aqui também, né? Conversar um pouco sobre isso, até para facilitar o entendimento, que muitas vezes cria uma barreira, né? Em relação à legislação. Sim, não tenha dúvida. Acho que a gente tem aí o desconhecimento. E perante o juízo, nós não podemos dizer que não conhecemos. Olha como é que é mais interessante, né? Ah, doutor, eu fiz isso porque eu não sabia que não podia fazer. Não. Conversa. Não pode usar esse argumento, vai usar, não vai valer nada. Então, vai ser penalizado. Agora, sobre o Dezembro Verde ainda, as campanhas que vocês desenvolvem lá, como essa, por exemplo, de estar aqui falando, de estar divulgando, tem alguma ação de rua? Vocês pretendem fazer algum movimento nas ruas? Internet, rádio, televisão? Como é que está a programação? Inicialmente a gente começou divulgando, né, dentro da própria instituição, fizemos a matéria dentro do site também da UENF, né? Vamos colar cartazes também por toda a universidade também. Foi divulgado, né, pela assessoria da Ascom, né, da universidade. São basicamente assim, a campanha ela envolve mais a questão da conscientização mesmo, né? A gente não vai conseguir ir para as ruas nesse momento. Quem sabe nos próximas campanhas a gente consiga fazer algo assim um pouco maior, né, em relação a isso. Não, acho legal, até de repente, não sei, com
Mas hoje Campos tem boas casas aí de cuidados pets, né? De alimentos e tal, de ração e tal. Fazer uma ação dessa aí, vocês... Em conjunto, né? Em conjunto. Em conjunto. Não vou citar o nome de loja, mas tem várias lojas aí que fazem ações promocionais nos fins de semana. Procurar essa parceria aí, porque aí não precisa de muita coisa. Acho que só distribuir um panfletinho desse aí já, ó, tem um panfleto legal aqui. Quer ver, Beto? Se puder depois colar ele aí no link aí, ver se ele salva aqui. Salva. Vou salvar aqui lá na... Você copia. Dezembro Verde. Salvar aqui. Peraí. Dezembro Verde. O ENF contra o abandono de animais. Abandonar animais é crime de maus tratos. Está aqui. Tem um caramelo, um cachorrinho e tem um gatinho também. Estamos de olho. Denuncie você também nos telefones 190 2723 1177 e o 181. Esse 181 é da guarda? Eu acho que não é? Que atende na guarda? Porque tem o pessoal da guarda que faz o resgate dos animais, faz a apreensão dos animais soltos também, né? Depois a gente vai conferir. Quem sabe a gente não consegue isso aí, uma ampliação desse canal aí com a guarda, no sentido de acompanhar. Porque, ó, você falou num outro abandono, que tem vários abandonos. A gente pode falar sobre isso. Por exemplo, tem muitas casas fechadas. Sim. Isso é um problema seríssimo. Seríssimo. Vamos falar sobre isso. Enquanto a gente fala, aparece aí no streaming o panfletozinho, né? Tá aí, ó, com todos os apoiadores e enfim. E sobre o abandono, os vários tipos de abandono, por exemplo, você tem um pessoal que coloca o cachorro para tomar conta da casa. Só que não tem ninguém na casa. Exatamente. E quando dá, o camarada vai lá e coloca alimento e água para o cachorro. Mas se acabar a água hoje, por exemplo, se virar o pote, alguma coisa, se tiver mais de um, né, ficar brigando ou brincando ali, você só vai colocar água no outro dia. Como é que é isso? Também... É possível denunciar, é preciso denunciar esse tipo? É preciso denunciar, né? Porque o animal, ele está ali isolado. Isolamento é uma forma de maus tratos, né? Porque o cão, ele é um animal social, né? Então, é necessário, sim, denunciar, né? E é uma prática comum, né? Às vezes o animal, ele fica ali dias sem alimentação. A pessoa vai uma vez ou duas na semana e exatamente isso que acontece. Então, é também uma forma de abandono, é negligência, né? E configura maus tratos também. A gente tem que falar disso, é importante, né? O animal, ele não pode ficar ali isolado. Isolamento é uma forma também de maus tratos. Até com comida, mesmo que tenha comida e água, ele está isolado. Está isolado, sem interação social nenhuma, né? Então... Às vezes, a gente tem que pensar que a questão de maus tratos envolve a questão física, mas a questão psicológica também do animal, né? Então, temos que realmente denunciar esses casos. Beto está me lembrando aqui, outra questão também muito interessante, é crime manter o animal preso na corrente. Na corrente. Como que... Porque aí você não vai poder usar corrente, mas eu quero meu animal no quintal, não quero dentro de casa. Mas mas eu não quero ele agora, por exemplo, chega uma visita, chega a criança, como que eu vou fazer? Vou ter Então, a questão das correntes, quando a gente pega a lei, ela não fala... Algumas leis, em alguns municípios, já deixa bem clara a questão das correntes, que é proibido. A gente não tem uma proibição, né, em relação a isso. O que acontece? Quando você mantém um animal muito tempo preso na corrente, isso configura maus tratos, né? Porque o animal, ele não vai ter como realizar seus comportamentos naturais, né? Às vezes uma corrente curta,
essas correntes de metal, elas esquentam. Então, tem a questão do calor também, principalmente aqui que é uma região quente. Então, o que é correto? Não manter o animal preso na corrente. Esse que é o correto, né? Mas às vezes eu vou ter que colocar o animal porque vai chegar uma visita a curto tempo, né? Aí é uma outra situação. Agora, você manter constantemente o animal na corrente, isso sim, isso configura, sim, né? Crime de maus tratos. No caso, os maridos que perderam os lugares na cama e... Eu também conheço. Tem que assim, o cachorrinho quando ele chega, filhotinho, né? Bonitinho, só que aquilo vai crescendo e a cama vai ficando pequena. Aí entra o cachorro e o marido, sobra pra quem? Dormir no chão. O marido, é óbvio. Não tem lei que protege esse marido. Não vai ter, não. Tô brincando. Lá em casa tem. E assim, na verdade, você já conhece o serviço de cachorro home office? Vou te apresentar depois, eu tenho imagem aqui. A cachorrinha de Simone, ela... O máximo que ela faz é sair do quarto para ir na sala quando ela ouve um gato. Ela vai na sala, eu falei, minha filha, você é cachorro, home office, vai lá fora, vai ser cachorro, vai tomar conta do quintal. Ela já volta logo pro quarto, principalmente se o ar estiver ligado. Se o ar estiver ligado, ela já lá de dentro do quarto mesmo, entendeu como? Esse é o serviço home office, não dá problema. Não, se tem um animal que é bem tratado, é aquela cachorra, minha nossa mãe. Mas assim, e graças a ela, talvez... a gente não tenha tido uma depressão séria na pandemia, porque foi, por exemplo, minha esposa é professora, falando um caso pessoal, não tem problema nenhum, mas assim, quantos profissionais, você, professora, você tem uma vida extremamente dinâmica, extremamente corrida. Você estava falando aqui, eu tenho que ler as leis, olha só. Você não lê lei andando na rua, ou você tem que parar para ler, para estudar, para marcar, para voltar a ler de novo, pesquisar sobre aquilo. Então, enfim. E do nada você tem que ficar dentro de casa, parado, sem poder fazer nada, sem ir para a sua aula, sem praticar as coisas que você sempre praticou. Então, se não tem um animal, e aí sim vem a questão da volta ao normal e o abandono que eu falei, mas aí você já contextualizou, interessante para a gente. Eu preciso fazer um intervalo, no 7h58, Dezembro Verde. A gente volta a falar sobre isso, sem problema nenhum, daqui a pouco, essa pauta é interessante, mas eu quero ir mais adiante um pouco, que é com relação a um assunto mais, também muito polêmico, não mais, mas também muito polêmico, que é que Campos já tentou por várias vezes encontrar uma solução, mas me parece que, assim, um comentário meu, me parece que esbarra muito, talvez na má vontade. A verdade é essa, do poder público principalmente, da sociedade, acho como um todo, mas que todos nós temos que estar envolvidos no processo, mas do poder público como um todo, que assim, os veículos que são movidos a tração animal, ou seja, carroça, charrete, não pode. A gente vai discutir sobre isso daqui a pouco, se bem que a humanidade, a existência da humanidade passa pelo lombo dos cavalos também, né? Me lembro aqui que a Rafaela, do Arquivo Público Municipal, tem fotos, desenhos, mapas cartográficos da nossa região feito no lombo de burro. Então, assim, vamos lá e venhamos cá. Mas o que é você usar um animal para determinado tipo de trabalho e para outro? Sacrificar, bater, deixar sem alimento, e vamos entrar nesse contexto aí. E tem também a evolução, o crescimento da cidade, que já não comporta mais uma carroça pelo centro, pelo trânsito. Enfim, são 8 horas em Campos, mas aí você vai deixar também o cidadão que trabalhou a vida inteira naquela carroça. Do nada vai tirar a carroça dele e vai deixar ele sem trabalhar? Então entra aí as ações do poder público.
sem elas não dá para fazer. São 8 horas, é um problema que é recorrente. 8 horas, 1 minuto, tem um abraço aqui para... Eu ia te chamar de senhora, mas pela hierarquia da formação do carro, mas vou te chamar de você, tá? Tá jóia. Senão a pessoa fica pensando que é velha, que é coitada. Aí ele eu posso chamar de seu João. É que ele tá velho, né, coitado? Tô brincando. João Siqueira. Ah, sim, João Siqueira, parceiro nosso. Parceirão também, é. Lá da universidade. Lá da universidade. João Siqueira tá mandando aqui um bom dia para você. Obrigada. O Maurício Batista também, que é nosso ouvinte número 1, tá dizendo aqui exatamente, maior covardia, maus tratos aos animais. Em algum momento que a gente tava falando aqui, você falando de exemplos aí que são muito complicados. E sem contar, como a gente falou mais cedo, de outros animais, desses que chegam de fato a matar os animais. Sim. Que é outro complicador também. Crueldade, né? Outra barbaridade, crueldade. O animal é meu. Não é assim, né? Tem todo existe todo um processo nisso aí, um regulamento, existe todo né? Como a própria professora disse, tem um código hoje no estado do Rio que funciona muito bem. E assim vai. São 8 horas e 2 minutos. Você está ouvindo a Folha FM, o Folha no Ar. Tem o oferecimento de Proteus Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos e Radmed Diagnósticos por Imagem. Vamos ao intervalo, a gente volta a seguir. Logo agora nesse bloco tem a equipe da Nauta XP Investimento trabalhando pesado para você poder investir melhor o seu dinheiro. O dólar ontem chegou a 6,26, hein? Minha nossa. Segura aí, gente. 8h03 da manhã. Vamos lá, confira essa dica aí.